A paz do Senhor, povo de Deus. Hoje o Senhor tem uma palavra para o nosso coração e essa palavra, ela fica no livro de Deuteronômio, capítulo 7, versículo 12 em diante. E diz assim: Se vocês obedecerem a essas ordenanças, as guardarem e as cumprirem, então o Senhor, o seu Deus, manterá com vocês a aliança e a bondade que prometeu, sob juramento aos seus antepassados. Ele os amará, os abençoará e fará com que vocês se multipliquem. Ele abençoará os seus filhos e os seus frutos da sua terra, o cereal, o vinho novo e o azeite, as crias das vacas e das ovelhas, na terra que os seus antepassados jurou dar a vocês. Essa semana, Deus tem falado muito comigo sobre obediência. Deus tinha falado muito comigo sobre obediência. Deus me fez lembrar sobre promessas que eu fiz para Ele, votos que eu fiz e que eu já nem me lembrava mais, Que eu, na época, que eu prometi, logo no início eu cumpri, fui obediente, mas depois passar do tempo, surgiu um imprevisto aqui, surgiu um imprevisto ali, fui deixando de obedecer, Fui deixando de cumprir com os votos que eu havia prometido a Ele no tempo que eu estava aflita, angustiada, e ali eu fiz promessas a Deus, votos a Deus, E Ele me tirou da angústia, me tirou da aflição. Eu comecei a cumprir os meus votos, mas depois eu não cumpri mais. Esqueci e nem lembrava, sinceramente, mas essa semana o Senhor me fez lembrar. Essa semana o Senhor me fez lembrar desses votos, o Senhor me fez lembrar dessas palavras, que eu disse a Ele em oração. E eu lembrei exatamente da época, tudo, e eu até tomei um susto. Eu disse, meu Deus, realmente, o quanto eu estava sendo desobediente. E sabe o que é mais interessante e o pior disso tudo? É que eu nem me dava conta. Eu nem estava me dando conta, eu nem lembrava dessas coisas. E hoje, uma delas é fazer vídeos, Fazer vídeos, pregar a palavra do Senhor. Faz tempo que eu não gravo vídeo aqui, Faz muito tempo que eu não gravo vídeo. Mas porque eu fui deixando de lado, fui deixando a correria do dia passar por cima das coisas e fui acreditando naquilo que eu pensava, não tá dando certo, Deus não quer que eu faça e tal, não é da vontade de Deus e tal, e por aí vai, E só que eu já estava tão distante que eu nem estava lembrada mais, que foi algo que eu prometi para Deus, Que eu falei, Pai, se o Senhor me tirar dessa aflição, eu vou fazer para o Senhor. E Ele cumpriu com a parte dele, mas eu não estava cumprindo com as minhas. E durante essa semana eu resolvi fazer um jejum, porque algumas coisas estavam começando a sair da rota da minha vida novamente. E eu estava me sentindo muito confusa. Eu orava, eu lia a palavra, mas eu não conseguia discernir a voz de Deus. Eu não conseguia discernir qual era o problema, O que é que estava errado, o que era que não estava alinhado com o Senhor. Porque eu estava indo para a igreja, eu estava fazendo minhas orações, lendo a palavra, Mas mesmo assim, eu não conseguia discernir. Então eu resolvi fazer um jejum para ouvir melhor a voz de Deus. E eu aconselho você a fazer também esse jejum, se você também está assim. Se você não está conseguindo discernir qual é a sua voz, qual é a voz do Senhor, Tem as vozes dos conselhos das outras pessoas, tem a voz do nosso eu, dos nossos medos, das nossas coisas passadas que a gente já passou.
Então, se você também se encontra meio perdido, eu aconselho você a fazer um jejum para ouvir a voz de Deus. Eu resolvi fazer esse jejum, né, para ouvir a voz de Deus, e desde o primeiro dia, eu acho, eu fiz alguns dias. O jejum, ele pode ser não apenas de comida, mas pode ser de coisas que você goste muito, que você possa oferecer para Deus, né? Como no meu caso, eu gosto muito de rede social. E ali eu percebo que eu perco muito tempo que eu podia estar levando para Deus, né? Então, essa semana eu resolvi não ficar na rede social e fazer esse jejum, né, para Deus, para ouvir a voz de Deus, para discernir a voz de Deus. E desde o primeiro dia, Deus já começou a falar comigo. Eu creio que, na verdade, Deus já vinha falando comigo. Deus já vinha falando comigo há muito tempo. Deus fala com a gente todos os dias. Todos os dias. Se você tem o Espírito Santo dentro de você, Ele fala com você todos os dias. Só que, quando o nosso espírito está enfraquecido, quando gastamos mais tempo com as coisas do mundo do que com as coisas de Deus, a voz que vai prevalecer não é a voz de Deus. Você não vai conseguir identificar qual é a voz mais forte que você deve obedecer, né? Se você gasta mais tempo se comparando, ouvindo a voz dos outros, então, muito provavelmente, você não vai conseguir discernir a voz do Senhor e é a voz que não vai prevalecer. Mas aí, eu resolvi fazer o jejum e desde o primeiro dia eu consegui já escutar melhor a voz de Deus. É inconfundível. Eu acho que Deus fala com a gente, mas é como se a gente fosse se afastando, se afastando, se afastando, e a voz vai ficando mais baixa, mais baixa, mais baixa, até que chega um tempo que ela parece um sussurro e você não consegue ouvir, né? Você não consegue identificar, mas ele continua falando com você, conosco. E aí, desde o primeiro dia, né? Eu já comecei a ouvir melhor. E uma palavra que ele me deu logo no início do jejum foi: a voz que tem que ecoar dentro de você é a voz de Deus. Veja que palavra forte, né? Eu assisti um vídeo de oração e aí o bispo ele falou essa frase: a voz que tem que ecoar dentro de você é a voz de Deus. E eu confesso que não estava. A voz que estava ecoando dentro de mim era a voz do medo, a voz das preocupações, a voz das coisas do mundo, das comparações, das inseguranças. Mas quando ele falou isso, sabe? Deus já começou a me responder, né? Como eu disse, não é nem que Deus já começou a me responder. Eu comecei a voltar para mais perto de Deus. Eu estava indo para longe e eu não conseguia ouvir, não conseguia discernir. Mas a partir do momento que eu decidi fazer o jejum, é como se eu desse um passo voltando para mais perto. E eu já comecei a ouvir melhor. E de lá para cá, durante toda a semana, Deus vem falando, coisas que eu acredito que Ele já vinha falando, mas como eu estava me afastando, sem perceber, eu não conseguia identificar. E Deus falou comigo muito essa semana sobre obediência, né? Sobre obediência, sobre voltar a fazer vídeos, sobre voltar a pregar a palavra de Deus onde quer que eu vá, não só na internet, mas dentro da minha casa, com os meus familiares, parentes, no trabalho, onde quer que eu vá, eu tenho que falar sobre o meu Deus, né? Mas ele também me pediu aqui para voltar a gravar vídeos, né? E hoje, né? Hoje eu decidi, hoje eu vou gravar esse vídeo. Eu vou voltar a gravar hoje. E quando eu pedi uma palavra, né? E eu abri a Bíblia,
A palavra que ele me deu foi essa. As bênçãos da obediência. Né? No livro de Deuteronômio, capítulo 7, então Deus confirmando que Ele quer de mim e de você obediência. Obediência. Obedecer é melhor que sacrificar. Quantas vezes estamos sacrificando coisas sem perceber que temos que fazer esses sacrifícios porque não estamos sendo obedientes. Tudo que Deus quer de nós é a obediência. Como um pai, né, zeloso, que cuida dos seus filhos, ele nos dá ordens, ele nos dá conselho, ele nos pede, porque ele sabe o que é melhor para nós. Se você tem filho, você vai entender o que eu estou falando. Quando você diz para o seu filho, olha, não coloque o dedo na tomada, não faça isso, não suba ali, não faça aquilo, você está cuidando, você está zelando do seu filho, porque você, ao contrário dele, que não vê, né, não conhece os perigos que aquilo traz, você sabe. Então você diz, não faça isso, não vá por esse caminho. E assim Deus também fala conosco, né? Filha, não vai para esse lugar. Filha, não fala desse jeito. Filha, não guarda mágoa no seu coração. Porque Deus sabe o que é melhor para nós. Deus sabe o que é melhor para nós. E por isso, hoje, a palavra que Ele tem para você e para mim, eu não sei quantas pessoas vão ver esse vídeo, não faço ideia, mas quem assistir, saiba que o Senhor pede a você, seja obediente. Seja obediente àquilo que eu lhe pedi lá atrás, né? Aquilo que você me prometeu, cumpra os seus votos. Seja obediente. Obedeçam às minhas ordens, aos meus conselhos, meus mandamentos, porque eu sei o que é melhor para você. No primeiro momento a gente pode não entender. Quantas vezes, né? Deus me pedia para gravar vídeo e eu dizia, Senhor, eu rio porque só Deus. Eu dizia, Senhor, por que eu, sabe? Eu não levo jeito para essas coisas. Eu não quero me expor as coisas que eu já passei. Porque não é só sobre gravar, sabe? Não é só sobre gravar vídeo, curtida. Não tem a ver com isso, tem a ver com compartilhar coisas que Deus coloca no teu coração. Às vezes, experiências que você teve na sua vida, né? Para que outras vidas sejam alcançadas por essa palavra, né? Deus nos cura para levarmos cura também, né? Quando a gente é ferido e a gente continua ferido, a gente fere também as outras pessoas. Pode prestar atenção. Uma pessoa que ela é ferida, que ela carrega feridas, que ela ainda está sangrando, aquele sangue, aquelas dores, acaba atingindo as pessoas ao seu redor. Mas quando aquela pessoa é curada, é sarada, quando ela se deixa ser envolvida pelo amor de Deus, pode ter certeza que aonde ela for, ela vai levar cura, vai levar libertação. A pessoa liberta, ela leva libertação, porque ela foi liberta, sabe? Ela viveu aquilo, ela tem autoridade sobre aquilo. Deus deu autoridade, né, sobre aquela pessoa que foi liberta de um vício, de um mau comportamento. Ela tem autoridade, né, sobre o assunto. Uma pessoa que viveu na pele, ela tem autoridade sobre o assunto. Deus dá a ela, né, essa autoridade. Então, mas aí Deus pede, né, pra gente compartilhar, e muitas vezes a gente, ai Deus, eu não quero compartilhar. Não quero expor a minha vida, expor o que eu passei, tenho vergonha, sabe, não quero.
Mas Deus é quem sabe, né? Quem Ele quer alcançar. Quantas vidas Ele vai alcançar através da sua forma de falar, através da sua forma de compartilhar. Deus é quem sabe. Por isso eu tô aqui. Para ser obediente ao Deus que me enviou. Porque eu creio na palavra dele. Porque Deus já me deu inúmeras provas que ele é um Deus fiel, que cumpre aquilo que ele promete. E quando Deus diz, seja obediente que eu vou te abençoar, então se você tiver sabedoria, se você for sábio, você vai obedecer, porque esse Deus, ele não falha. Tudo que ele promete, ele cumpre, sabe? Tudo que ele promete, ele cumpre. Então, eu estou aqui trazendo essa palavra sobre obediência, porque eu quero ser obediente ao Senhor. E mais que isso, eu creio que de alguma forma, você também que estava aí na dúvida, né, precisando de uma resposta, você também vai ser alcançado por essa palavra, você também vai encontrar um consolo para o teu coração, você vai encontrar um rumo, um caminho a seguir, de que o que você precisa fazer. Às vezes a gente está se perguntando, você está em meio a um turbilhão, passando por tantas aflições, e você fala, Senhor, o que é que eu preciso fazer? O que é que eu preciso fazer para sair disso? E Deus lhe trouxe aqui para lhe dizer, seja obediente, me obedeça, obedeça a minha palavra, obedeça aquilo que eu lhe pedi, lembre dos votos que você me fez, seja obediente. É isso que Deus quer de mim e de você hoje, obediência. Eu não sei o que é que Deus tem lhe pedido, às vezes Deus tem lhe pedido para você não frequentar certos lugares, para você deixar alguns relacionamentos, amizades ou amorosos, que não edificam a sua vida, que não te levam para mais perto dele, que te afastam, que te deixam distante, sem conseguir ouvir. E eu não sei o que é que Deus está lhe pedindo, né? Mas você sabe. Eu tenho certeza que ao ouvir esse vídeo, Deus vai lembrar, o Espírito Santo vai te lembrar de promessas que você fez, de votos que você fez e que você cumpriu no início, mas depois parou de cumprir ou que nunca nem cumpriu. E sendo assim, hoje Deus te dá uma nova chance, assim como Ele deu para mim também, que estou aqui, né, viva, respirando, gravando esse vídeo. Deus me deu uma nova chance. E eu vou agarrar essa chance de ser obediente e de viver o sobrenatural de Deus. Porque se a gente parar para analisar essa palavra que nos foi dada aqui, é só o sobrenatural de Deus, sabe? Falando que vai nos abençoar, vai multiplicar, vai abençoar os nossos filhos, até o fruto da nossa terra, sabe? Os animais. Isso quer dizer, tudo que você colocar a sua mão vai ser abençoado. No seu trabalho, nos seus estudos. Tudo que você colocar a sua mão será abençoado. Às vezes você começou um emprego novo, uma faculdade nova, e tá tudo meio embolado, né? As coisas parecem que não andam para frente, né? Ficam empacadas ou ficam embaralhadas, e talvez o que tá faltando é isso. Obediência, para que o Senhor abençoe tudo que você colocar a sua mão. E é isso. Esse vídeo, eu não sei se eu fui muito repetitiva, né? Mas às vezes, eu não sei você, mas eu
tenho dificuldade, assim, de entender. Às vezes eu falo de dizer assim, Deus, desenhe pra mim, porque o Senhor sabe que eu sou meio devagar. Não é que eu sou meia devagar, né? Não é que eu sou meio devagar. Mas é porque, às vezes, eu tenho tanto receio de ir pelo caminho errado, de fazer algo que não é da vontade de Deus, que eu fico nessa, sabe? De, poxa Deus, me confirma, me confirma, me confirma. Várias e várias confirmações. Me confirma, me confirma. Fala de uma forma que eu vou entender. Fala, sabe? Tipo assim, letras garrafais. O que é que eu preciso fazer? O que é que eu preciso fazer? Fala pra mim, né? E talvez você seja assim que nem eu. Precisa de letras garrafais, né? Pra entender o que é que tá errado. E hoje Deus me trouxe aqui para falar para mim e para você, né? Porque a palavra, antes dela ir até aí, ela chega aqui primeiro. Seja obediente. Seja obediência. A palavra de ordem é obediência. E se você não consegue entender, né, identificar o que é que você precisa obedecer, em que você precisa obedecer a Deus, né? O que é que não está alinhado, se isso tem essa dúvida no seu coração, aconselho você a fazer um jejum, a orar mais, busque mais. Busque mais. A palavra do Senhor nos diz que aquele que busca o encontra, né? Vamos buscar mais ao Senhor. Vamos buscar mais a sabedoria. Então, se você ora e mesmo assim não ouve, se você lê a palavra e mesmo assim não está conseguindo entender, jejue, jejue, sacrifique alguma coisa, sabe? Pode ser alimento, um determinado horário, ficar nesse se alimentar, ou por vários dias você pode sacrificar um tipo de alimento específico que você gosta muito, ou pode ser rede social, né? E eu tenho certeza que você vai identificar que a Deus vai falar com você de uma forma tão poderosa, né? Que você vai conseguir, você não vai ter dúvida. Porque quando Deus fala ao nosso coração, Ele não nos deixa dúvida, né? Quando é coisa nossa, surge dúvidas, mas quando é Deus falando, não há dúvida. Então, jejum para que você não tenha dúvidas daquilo que você precisa fazer, né? Aqui Deus traz essa palavra, que você precisa obedecer. Mas se você tem dúvida de qual é o local que você está sendo desobediente, faça um jejum, que Deus vai falar com você. Seja através de outro vídeo, né, de outra pessoa falando sobre algo e você ali Deus vai tocar no seu coração, ou você mesmo vai ouvir a voz de Deus ecoando dentro de você, né? Ou através da palavra, inúmeras. Deus tem inúmeras formas de falar conosco, né? E é isso. Seja obediente. Deus abençoe sua vida. Em nome de Jesus, receba essa palavra. Seja abençoado.